conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Fábio Teixeira Alves, aqui de São Paulo, ele pede para a gente estabelecer uma diferença que parece haver, segundo ele, entre alma e espírito. Ô Fábio, há quantos anos a gente vem insistindo aqui, martelando na cabeça do povo de que o ser humano não está pronto? Você olhando para o espelho da sua própria alma, você que só acredita na Bíblia, ou você que só acredita no Talmud, você que só acredita no Torá, você que só acredita no livro sagrado da sua religião, aí sei lá que livro é, diga uma coisa: você sente que você está pronto e acabado, com câncer por todo lado, organismos que não funcionam bem, pifa, você morre antes do tempo? A própria ciência chegou à conclusão que a morte é uma doença. E a vida poderia ser prolongada se a gente soubesse viver em comunhão com a natureza, mas a gente tem que entender a natureza primeiro. E entender a natureza é localização no espaço e no tempo do momento cósmico que estamos atravessando. Não tem outro jeito. Eu não conheço sociedade nenhuma, a não ser a Sociedade Brasileira de Eubiose, que dá essa condição para você se localizar no espaço e no tempo, né? Blavatsky não pôde falar isso. Ela não pôde falar porque, falando o que ela falou, ela já foi considerada a mártir do século XIX, né? Não, do século XIX, século XX, né? E porque ela foi expulsa dos Estados Unidos e o único pecado que ela cometeu foi o de tentar ajudar o americano a abrir a cabeça. Eu não sei se o americano estava achando que ela podia ser o demônio de saia, né? E que queria passar a mão no dinheiro deles e acabar com eles e tal, né? A vida mostrou, depois que ela morreu pobre, não tinha nada, só tinha a sociedade teosófica que ela criou. Depois que a pessoa morre, né? Eu garanto que tem gente que pensa isso do Carvalho, que está aqui falando nesse instante, né? O dia que o Carvalho morreu, o Carvalho morreu. Que interessante. Vamos ver a vida dele aí, se ele morreu rico, muito rico. Ele roubou muito, né? Ele levou quantas pessoas para o inferno e tal. Coitado, eu acho que agora nós entendemos. Ele ficava martelando na cabeça da gente pra gente abrir a cabeça e ser menos infeliz. E parar com essa infantilidade de ficar pedindo para santo, para tudo, para Deus, para Jesus, para Buda, para todo mundo, para dar aquilo que a gente não tem. Gente, isso é matéria, né? A localização no espaço e no tempo é muito importante para o indivíduo saber por que ele é assim. Não dá para o indivíduo compreender por que ele é assim se você tiver arraigado na sua cabeça aquilo que eu tinha, né? Quando me ensinaram do catecismo da Igreja Matriz de Santana, em Lavras, onde eu fui cantor do coral do coro de igreja, não tem nada contra católico, senão eu estaria aqui contra a minha família inteira, né? O católico tem evangélico, minha irmã é evangélica, a minha mãe frequentou a igreja evangélica, voltou para católica, meu pai assistia a missa todo domingo, né? Mas sempre houve liberdade, não houve imposição de ninguém. Meu pai nunca chegou para minha mãe e falou assim: Iracema, você tem que frequentar a igreja católica. Não, frequenta o que quiser. Faz o que bem entendeu, senão a pessoa não tem liberdade para crescer, né? Meu pai nunca fez isso, né? E foi uma pessoa de bom senso, não estudou, não pôde estudar, nasceu na roça, calçou o primeiro sapato aos 15 anos, né? Fazia tijolo, amassava barro com os pés, né? Pra você ter uma ideia. A casa que eu nasci, o meu pai que tinha 1,70 m de altura, eu tenho 1,86 m, né? Eu tinha, pelo menos, a gente vai ficando mais velho, vai abaixando, né? Mas o meu pai tinha 1,70 m, ele tinha que se abaixar para entrar na casinha, que foi a primeira casa que ele teve na Travessa do Cerrado, que liga a rua Rui Barbosa com a rua Chagas Dória, o Passa 20 e a rua Umbela, lá em Lavras. Eu nasci ali, né? E depois meu pai jogou no chão aquela casa velha, você com a cabeça boa, né? E com a ajuda de amigos e tal, um dá um dia de serviço, outro dá isso. Um fazendeiro deu amigo nosso, deu o madeiramento pro telhado, ele mesmo fez os tijolos, né, pra poder... Então, e saiu uma casinha bonitinha, tá lá em pé até hoje, né, a casa.
Essa foi a primeira casa que ele fez. Depois ele fez uma outra, né? Que chegou a ser uma bela de uma casa na rua Rui Barbosa. Hoje está lá espremida entre prédios, né? Virou uma casinha no meio dos prédios. Pois bem, eu nasci assim, né? Mas a minha família não pôde estudar, mas tem a cabeça aberta para essas coisas. A pessoa que não tem cabeça aberta é doente. Ela é doente, ela não admite que haja opinião contrária dela. Se você quiser manifestar 300 opiniões suas contra as minhas aqui, eu agradeço a você, mas demonstre inteligência ao me combater ou combater os meus argumentos, porque assim nós estaremos provocando um jogo mental. É desse jogo mental que o ser humano depende para melhorar a cabeça. Para isso você tem que entender que nós estamos num quarto dia da criação misturado com o quinto dia. Aí, eu tô voltando ao assunto de sempre, porque não tem jeito. Se não entender isso aí, a gente vai ficar fazendo as mesmas perguntas o tempo inteiro, né? Hermes Trismegisto, em 3500 a.C., passou para a humanidade as 7 leis cósmicas para reger o dia da criação, chamado de quinto dia. Esse quinto dia da criação se misturou com o quarto dia. O rei do quarto dia foi o rei do quarto dia, que a maioria de nós está ainda atrasada em relação ao mental concreto, né? O rei do quarto dia foi Aristóteles, com a sua lógica. Premissa maior, premissa menor, conclusão, né? Ou então tese, antítese e síntese, né? Uma trilogia que o grande professor que foi reitor da Universidade de São Paulo, criou a sua trilogia, né? A trilogia no direito, mostrando que o direito funciona assim. Mas ele também, como não era iniciado nessas coisas que a gente comenta aqui, né? Ele não podia, não poderia ter entendido, apesar da sua genialidade, né? Ele não poderia ter entendido que isso aí afeta tudo na natureza, né? Já o professor Goffredo, por exemplo, Goffredo Telles Júnior, sempre entendeu a coisa como mais ampla, né? Com o universo como um todo. Tudo, mas tudo, a menor partícula é nossa irmã. E acabou, né? E não tem que discutir, está tudo em evolução, não tem nada pronto. Se você chegar à conclusão que está tudo pronto, aí sim, eu tenho que responder para você, Fábio, que há uma alma animal e uma alma espiritual dentro de nós, né? E que a alma animal, ela é uma porção selecionada, digamos assim, né? Do plano físico astral, ou o plano das emoções, né? Essa é a alma animal, aquilo que em latim se conhece como anima, anime, ou aquilo que nos anima. Sem essa alma animal, o Hans Kelsen não conheceu isso, e o Immanuel Kant também não, né? Sem essa alma animal, o nosso corpo não se anima, não fica animado, né? E não acende, então, o corpo vital, né? E o corpo físico fica lá inerte, não tem vida no corpo. Nós precisamos dessa alma animal, ou emocional. É por isso que o Hans Kelsen e o Kant não conseguiram separar a razão pura, né? Um mais na área do direito, o outro na área geral, né? Dois grandes gênios, né? Kant, então, foi um sujeito extraordinário, nunca saiu da sua pequenina Königsberg, né? Mas um sujeito com uma cabeça extraordinária para a época, mas não era iniciado nesses mistérios. Isaac Newton já era, né? E outros tantos. Se você não for iniciado nessa área, você fica supondo. Descobrir um negócio, você vai ver lá, já está escrito lá há muito tempo. Aquilo que o Isaac Newton fazia com os outros, né, daria para fazer com ele também antes da sua iniciação numa escola esotérica muito famosa que tinha lá na Inglaterra na época. Estou falando do século 17, 1600 e qualquer coisa, né? Você imagina Isaac Newton, ele tinha um escritório lá, não sei se lá do centro de Londres, sei lá onde lá, e aí um discípulo dele, que teve aula com ele, chegava lá e falava assim: professor, eu consegui desenvolver uma teoria física aqui e tal, e usando a complexidade da matemática, né?
uma equação e tal, deu isso aqui. Aí ele olhava aquilo falando, espera aí um pouquinho. Aí ele abriu uma gaveta, né? Ele não era tão organizado assim. E tava aquele monte de papel lá, tudo escrito à mão, que na época se escrevia com pena, né? Pena de pássaro, né? Ele me enfiava a mão ali, mexia, quando vê, achava lá um papel e falava, dá uma comparada aí. O discípulo dele abaixava a cabeça, né? Ele tinha escrito, o discípulo tinha descoberto uma coisa que ele já havia descoberto há muito tempo, ou talvez já tivesse até nascido já sabendo daquilo, né? Sabe-se lá, tamanha genialidade de Isaac Newton, né? Por que essa diferença aqui na Terra? Quanta gente que não aceita as coisas, a maioria do planeta não aceita. É porque nós somos círculos concêntricos, né? Por exemplo, o círculo que acompanha o Avatara, ou o enviado divino à Terra, o cósmico, estou falando de naves espaciais e não de religião, né? O famoso Messias é o que tem messes, missão a cumprir aqui. Aquele que vem acompanhando, que está mais próximo dele, está perto do centro desse círculo. Então ele traz a verdade, não é eterna, vá? Não é eterna, mas menos provisória. Ou ele traz o caminho que conduzirá um dia à verdade eterna, ou à verdade absoluta, que só acontecerá daqui a 6 setilhões e 34 mil anos. Pelo menos ele põe a gente no caminho certo. Essa é a missão do Avatara, ou do Messias, né? De Krishna, de Jesus, de Buda, de todos os grandes seres, Manco Cápac e tantos outros que a gente já citou aqui em outros momentos, né? Agora, por que nós temos que ter esses enviados para virem aqui? É porque sozinhos nós não vamos. A gente mete a mão em tudo, deturpa tudo. Hoje em dia tem gente que tem uma afinidade tão grande com Jesus que fica falando dele como se fosse um grande amigo dele que viveu com ele naquela época, né? E diz assim, ó, eu joguei muito futebol com Jesus lá na Galileia, tinha um time extraordinário, né? Ganhamos o campeonato. Uma vez, Herodes levou uma bolada na cara, sei lá. Que isso, gente, né? E o sujeito vai criando aquela imaginação como se fosse o Espírito Santo passando para ele grandes revelações, quando na verdade é a cabeça dele mesmo que está criando essa coisa toda. E ele não está nem percebendo. Por quê? Porque ele não sabe de onde vêm essas ideias todas, como é que essas coisas funcionam. Ele não sabe nada das formas de pensamento, né? Nós temos uma alma animal, porção especializada do plano físico astral. E uma alma que nos anima, como já disse. E uma alma espiritual, chamada de porção especializada do plano físico mental abstrato, né? Nós nascemos no plano físico mental abstrato, ou o local onde está esse espírito, que é o cosmos aí, no plano físico mental abstrato, onde estão as naves espaciais que criam universos, né? Elas voam ali, a velocidade delas é do pensamento, né? Não tem esse negócio de dobra 1, dobra 2, dobra 3, né? Da Star Trek. Não é bem assim. É mais complicado para entender isso aí, né? Outra coisa, não vamos precisar de máquina do tempo para viajar no tempo daqui uns tempos, não. Uns tempos é um tempão enorme ainda, né? Nós vamos poder viajar no tempo, vamos poder... Porque aqueles dons que se diz que Deus tem, você acha que esse Deus é um sacana, que só ele vai ficar com isso? Os filhos dele, que somos nós, não vamos ter? O cachorrinho de hoje vai ter o dom amanhã de ser um ser que se deslocará no espaço e no tempo do jeito que ele bem entender, ou dentro dos limites estabelecidos, né? Tamanha a vibração daquele corpo que ele vai ter naquele determinado momento. Mas nada está pronto, ô Fábio. Não tem nada pronto. Eu já comentei várias vezes aqui, e vamos voltar a comentar. Nós estamos num 5º dia da criação. Portanto, a porção que representa o espírito do ser humano é uma porção do físico mental abstrato, ou manas, do sânscrito, ou maná que cai do céu. Isso é manas, isso é espírito, né? E uma porção do plano físico astral representa a alma animal nossa, né? Tanto que nós temos 3 átomos permanentes também indetectáveis com equipamentos aqui da Terra, que os seres humanos já descobriram, né? Imagine se descobrisse isso agora, né? E que estão no ventrículo esquerdo do coração de cada um de nós, né?
e que grava tudo que você fizer no seu corpo físico, no seu corpo astral e no seu corpo mental, que é para a lei do karma poder funcionar. Não há inocentes na Terra. Não há gente sofrendo sem motivo. Pensa um pouco, se há gente sofrendo sem motivo e Deus criou tudo, esse Deus seria injusto e sacana com a gente? Não, o ser humano não está pronto. Ele vai levar ainda, já que nós estamos no 5º dia da criação, para terminar o 5º dia da criação, porque começou ontem mesmo, né? 1 centilhão de anos e 34 mil anos para terminar o 5º dia. Depois você tem o 6º e o 7º dia e mais 3 dias complementares equivalentes ao plano arquetipal, onde tempo, espaço e forma, no caso aí, vão ser diferenciados, mas no plano arquetipal, o plano do filho, por exemplo, né, que seria o 8º dia da criação, aí a coisa é diferenciada, né? Imagine, por exemplo, no 8º dia da criação, o que vai ser espírito nosso é uma porção do 2º trono, diretamente do 2º trono. E uma porção do 1º trono, naquele momento cósmico, que chegar esse 1º trono. Senão, bom, eu estou falando uma opção de coisa aqui, mas para explicar direito não tem nem palavras, né? É complicado isso. Então, nesse momento cósmico, uma porção do plano búdico ou crístico, Cristo não é nome de gente, e nem Buda é nome de gente, é nome de um plano físico búdico ou crístico, isso sim, né? Que está ligado à glândula pineal nossa, ou o chakra frontal. No dia em que tivermos no 6º dia da criação, no 5º dia da criação, lá bem para frente, né? O nosso espírito ou alma espiritual passará a ser do plano búdico, quando desenvolvermos mais essa capacidade intuitiva que nós nascemos com ela, mas hoje em dia não é nada ainda, é um grãozinho de areia perto da importância que vai ter num futuro muito distante ainda, né? Num 6º dia da criação, a nossa alma espiritual vai ser do plano atmânico, uma porção do plano atmânico, físico atmânico, imagine você, né? Até que a gente volta tudo para de onde a gente saiu, né? No sede conosco, que os gêmeos espirituais, quando estão na Terra, explicam pra gente. A gente volta para dentro deles e voltamos à substância raiz de onde tudo sai, né? Aí, de novo, deve começar, aí, sei lá, aquele Deus único de todas as religiões, de todos os seres, de tudo que é criado, de toda a criação, ele vai resolver o que ele cria, ele não tem que obedecer a homens, né? Até lá não restará um livro, pedra sobre pedra, né? O ser humano vai ser já quase que equiparado a esse Criador, esse Deus. Ele vai ser auxiliar desse Deus aí na criação de universos, como hoje nós temos os membros que sobem a escada de Jacó, que são sim esses autênticos discípulos desse Deus único. O resto pensa que é. Se você não sabe nem quem você é, como é que você vai ser discípulo dele?